Bem, meus irmãos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 10 de janeiro de 2022, nós estamos iniciando os novos cursos, né? Ou melhor, os nossos cursos desse novo ano que se inicia para nós. Então, hoje, dia 10 de janeiro, inicia o nosso ano escolar, podemos dizer assim, né? O nosso ano escolar doutrinário. E ele inicia com o estudo desta obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Sempre às segundas-feiras, agora, a partir das 17 horas. Então, antes de iniciarmos nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos reunidos aqui, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais, para mais uma jornada de estudos, para mais uma jornada de aprendizado, de reflexão, de autoevangelização. Que possamos, Senhor, sempre contar com a presença, o auxílio, a inspiração, proteção dos amigos espirituais. E nesse momento, Senhor, que estamos aqui buscando elevar o nosso pensamento ao alto para fazer essa conexão com essa espiritualidade amiga que sempre participa junto a nós desses estudos, te pedimos, Pai, a tua proteção, o teu consolo, o teu amparo para todos esses irmãos do nosso país, de Minas Gerais, da Bahia, de vários estados do nosso país, que se encontram em situações difíceis devido às chuvas, aos alagamentos e aos acidentes naturais. Alguns companheiros sofreram graves acidentes, alguns desencarnaram devido aos fatos que aconteceram nos últimos dias. E para esses irmãos que se encontram em sofrimento nos hospitais, ou para aqueles que retornaram ao plano espiritual, nós pedimos, Senhor, a tua proteção, o teu amparo. Como também para todos aqueles que estão sofrendo nesse momento e os seus familiares. Que a tua luz, que teu amor envolva todos esses irmãos, amparando-os, esclarecendo-os e consolando-os. E também pedimos, Senhor, teu amparo para cada um de nós, para os nossos lares, nossos familiares e nossas casas espíritas. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que vêm do coração de todos esses companheiros amigos que espiritualmente se reúnem conosco e aqueles que se encontram online, te solicitamos amorosamente a tua permissão para iniciarmos os nossos estudos desta segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo. Nós estamos estudando, como eu falei anteriormente, o Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte 2ª, capítulo 2, da encarnação dos espíritos. E vamos estudar sobre o materialismo. No ano passado, nós encerramos o estudo do Livro dos Espíritos com a questão 147. E hoje iniciaremos com a questão 148. Mas eu vou fazer uma leitura da questão 147 para nós reavivarmos, né, o tema. Materialismo, questão 147. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: por que os anatomistas, os fisiologistas, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são, com tanta frequência, levados ao materialismo? E os amigos espirituais respondem:
O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Então, essa foi a questão 147, que já foi estudada na última aula de 2021. Agora, nós vamos ler a questão 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Muito interessante a pergunta de Kardec. E aí os espíritos respondem: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Então, olha só, Kardec diz, não é a pergunta de Kardec, não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos esses estudos? E aí os espíritos dizem, não é exato dizer que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa. Então, se há algum problema, o problema está em nós. Na interpretação errada, equivocada que nós fazemos, na maioria das coisas. Não é? Na maioria das coisas, nós fazemos uma interpretação precipitada, muitas vezes preconceituosa, né? Equivocada, baseada em conceitos que a gente traz e que são conceitos também bem presos a ideias antigas. Então, a gente já faz aquela análise totalmente precipitada e equivocada. E depois ele diz aqui, ó, acresce que o nada os amedronta, mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Eu estou lendo um livro chamado Espírito e Matéria, do Cosme Massi. Ele escreve esse livro de uma forma muito interessante. Ele dividiu o livro em 4 partes. E nessas 4 partes ele mostra um diálogo. Ele escreveu o livro assim, como se 4 amigos se reunissem num hotelzinho, hotel fazenda, para fazer um seminário. E como seria esse seminário? Seria uma mesa redonda, onde os 4 se reuniriam para discutir assuntos filosóficos, científicos, evangélicos, da doutrina. E seria um debate entre os 4. Agora, cada um tem uma característica diferente. Um é um profundo estudioso da doutrina espírita. O outro é um cético. E ele explica a diferença entre ateu e o cético. Muito interessante. A terceira pessoa é uma mulher, é uma jornalista humanista. E o quarto é um espírita que se diz estudioso da doutrina. Então, o primeiro é o René, que é um profundo estudioso, aquele estudioso mesmo da doutrina. Aí tem o Paulo,
que é um espírita, que estuda a doutrina na casa espírita, tem uma moça que eu não me lembrei o nome, que é a jornalista humanista, e tem o Max, o nome já é até, né, interessante, Max, ele é o cético. Então, o René, que é o que comanda os estudos, esse profundo estudo, ele lança um tema, e os 4 têm que debater esse tema. E assim eles vão se colocando ali, e você vai compreender, no caso do Max, que é o cético, a posição, é o cético materialista, né? A posição deles, inclusive ele explicando que o cético acredita no espírito, o materialista. Mas é assim, o espírito nasce com o corpo e morre com o corpo. Então, para eles, o espírito é o fruto do corpo. Entende? Ele é fruto do corpo. O corpo nasce, um espírito surge. O corpo morre, o espírito morre. Então, ele acredita no espírito assim, como um fruto do corpo. E aí a gente vai vendo essa questão. A gente percebe, ele diz, né, como ele fala, eles dizem aqui, acresce que o nada os amedronta. Aquela ideia de morreu, acabou, não tem mais nada, é um pouco assustador, não é? Essa ideia. Não tem mais nada, aí o cara começa a pensar, peraí, mas e o meu investimento? E eu não estou falando de um investimento material, não. Estou falando do investimento do estudo, do conhecimento, que a maioria desses materialistas são estudiosos. Nós vamos encontrar inúmeros materialistas profundamente estudiosos. Então, esse nada quer dizer que o investimento que eu fiz, né, na aquisição do conhecimento, de certa forma, isso assusta um pouco, é o que ele diz aqui, né? Ele coloca aqui essa situação na pergunta, ou melhor, na resposta dos espíritos, né? Eles dizem: acresce que o nada os amedronta, mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação e a eles se agarrarão pressurosamente. Depois eu vou até colocar esse livro, Espírito e Matéria, do Cosme Massi, para vocês, quem quiser dar uma olhadinha. Ele não é caro, não. E ele se divide em 4 partes. São os temas que serão lançados nessa mesa redonda, onde os 4 vão discutir. E é muito interessante. E aí tem uma Kardec vai lançar uma nota, que é até uma nota grande. Não sei nem se dará tempo da gente estudar essa nota toda, mas ele é muito interessante, a posição de Kardec. E ele começa assim, ó: por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas vem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito da ruptura de um fio e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam, senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto,
a morte se seguia a aniquilação do pensamento. Muitos estudiosos do passado, médicos, né, eles faziam essas experiências quando começou a ser permitida a anatomia, porque no período medieval, até uma certa época, era proibido, né, a prática da anatomia. Então tinha aquela coisa de roubar corpos, que a gente vê assim em filmes, né? Esses fatos eram verdadeiros. E mais tarde, quando eles começam, tinha essa ideia, alguns pesquisadores, alguns anatomistas, né? Abria-se a cabeça, onde está a alma? Eu não vejo nenhuma alma saltar daí, né? Porque era mais ou menos essa ideia. A alma vai saltar. Onde está essa alma? Não, a alma não saltou, então não existe essa alma, né? Triste consequência. Ah, não, ele diz aqui. Como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se segue à aniquilação do pensamento. Eu me lembrei agora de um fato que aconteceu há muitos anos atrás, quando a mãe da minha sogra morreu. Ela era católica, apostólica, romana, filha de Maria. Quem conhece, né, sabe, né? Filha de Maria. Então, elas usavam uma fita no pescoço da Legião de Maria, com uma medalha. Quem conhece um pouquinho, né, da Igreja Católica sabe, né, daqueles grupos das filhas de Maria. Então, tanto a minha sogra como a mãe dela eram filhas de Maria. E quando ela morreu em casa, já muito idosa, com quase 90 anos, ela ficou na cama dela, no quarto, e a minha sogra colocou nela todas as homenagens da Legião de Maria. E uma delas foi a fita, uma fita larga, com a medalha da Legião de Maria. Quando a minha cunhada chegou, a neta dela na casa, é católica, assim, batizada, mas nunca seguiu nada. Eu estava no quarto, na cama, sentada ao lado dela, lendo o Evangelho. E ela estava deitada e a fita dela estava assim, meia de lado. Ela deita assim, porque as pessoas, a filha dela veio, abraçou, e acabou que a fita ficou meia de lado, sabe, assim. E a minha cunhada chegou, se ajoelhou do lado dela, devia ter mais ou menos umas 4 horas que ela tinha morrido. Ela morreu, era umas 5 horas da manhã, isso já era umas 9 horas da manhã. E minha cunhada se sentou ao lado dela e ficou, né, rezando ali, chorando, rezando, chorando. De repente, por incrível que pareça, minha cunhada deu um pulo para trás. Ela estava olhando para o corpo da avó e ela deu um pulo. Porque a fita dela, que estava assim, fez isso, ó, sozinha, e se acertou no meio. Aí minha cunhada olhou para mim, Rose, você viu isso? Você viu isso? A fita da vovó fez isso aqui e foi para o meio. Eu imaginei mais ou menos que houve um efeito físico causado pela partida. Eu acredito que o espírito, até aquele momento, entendeu? O espírito estava sendo processado o desligamento dela. Era uma mulher muito religiosa, muito boa, né? Católica, praticava, na casa dela sempre tinha aquelas reuniões da igreja, aquela coisa toda. Eu acredito que aquele momento foi o momento do desligamento dela, entendeu? Que ela deveria, os amigos espirituais deveriam, eu estava sentada desde que eu tinha chegado lá, umas 7 horas da manhã, 8 horas, eu estava lendo o Evangelho, vinha lendo o Evangelho, fazendo prece, aquela coisa toda. Eu acho que aquele foi o momento que o corpo, que o espírito se desligou do corpo, que foi encerrado o desligamento. E eu acho que no momento da saída do espírito, né, do espírito retornar ao plano espiritual, ocorreu de uma certa forma um fenômeno físico ali, entendeu? Um fenômeno físico que causou, que fez com que essa fita, que estava meia torta, ficasse retinha, porque ela, como ela gostava, né? Que ela era filha de Maria, ela tinha muito apreço
as coisas da Legião de Maria, ela tinha muito apreço às santinhas dela, aos livros. Eu acho que ocorreu algum fenômeno ali. Então, de repente, esse tipo de coisa, desses fenômenos, né? As pessoas esperam algum fenômeno para acreditar em alguma coisa. E como nem sempre esses fenômenos acontecem, as pessoas têm essa dificuldade. É o famoso Tomé, não é? É o famoso Tomé que tem que ter alguma coisa para ele pegar e crer. Talvez aquilo ali fosse importante para minha cunhada, entendeu? Porque ela, de certa forma, é uma pessoa assim um pouco materialista, né? A pessoa de ser católica de berço é uma pessoa que não tinha muita ligação. De repente, a avó que sempre insistiu com ela, para ela ir à igreja, talvez aquele fenômeno tenha se produzido ali como uma forma de despertar a pessoa, né, para alguma coisa. Então ele diz aqui, né, concluíram, né, esses materialistas que tudo não, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia a aniquilação do pensamento. Triste consequência, se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. É aquela famosa frase que alguns às vezes dizem, é hoje só e amanhã não tem mais. Né? Algumas pessoas que não são líderes, é hoje só, amanhã não tem mais. Para a gente tá bom, Denise, a tua imagem, assim, iluminação, tá legal assim. Então, às vezes fica aquela coisa, né? É hoje só e amanhã não tem mais. E quem segue essa filosofia do é hoje só, amanhã não tem mais? Para que aquela. Aonde vai parar a ética? Nós estamos na questão 148 do Livro dos Espíritos, né? Aonde vai parar a ética nessa situação? É hoje só, amanhã não tem mais. Aí, como diz o povo por aí, né? É cobra comendo cobra. Né? E o povo lá do interior diz o quê? Quando o fubá, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Né? E segue aqui. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que, em parte alguma, ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução. Eu estou na notinha de Kardec, da questão 148, no final do primeiro parágrafo. Então, uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. É aquilo que eu estava falando, né? Quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. É isso que nós estamos dizendo. É hoje só, amanhã não tem mais, então acabou. Os fortes dominam e aniquilam os fracos. Então, uma sociedade que se fundasse sobre essa base materialista, né, ela estaria caminhando para a dissolução. Aí, quando eu falei para vocês, hoje eu estou com um pouquinho de dificuldade, que eu estou sem óculos, que ele quebrou, mas quarta-feira, se Deus, eu perdi, na realidade. Quarta-feira, se Deus quiser, eu estou com ele aqui. Então, eu vou pegar esse livro aqui, As Dores da Alma. No livro As Dores da Alma, tem um capítulo que chama Baixa Estima. Como o meu livro é antigo, na página 130. Eu não sei se vai ser o mesmo de vocês.
baixa estima é o 7º parágrafo do texto. O meu é página 130, que diz assim: muitas almas, dê uma olhada aí quem está com, não sei se é o mesmo, tá? O meu é na página 133. 133 no seu, né? É o capítulo Baixa Estima, é o 7º parágrafo. Aí a pessoa conta aí os 7 parágrafos. Diz assim: muitas almas, devido à sua imaturidade espiritual, deixaram-se contagiar por crenças materialistas. Então, olha só como o Hamed se coloca. Muitas almas, devido à sua imaturidade espiritual, quando ele fala muitas almas, ele está falando sobre os homens, tá? Devido à sua imaturidade espiritual, deixaram-se contagiar por crenças materialistas no decorrer dos séculos e nos diversos lugares onde viveram. Aceitaram as doutrinas filosóficas que defendem o ceticismo e que atribuem como causa ou origem da vida as propriedades íntimas da matéria. São as crenças do acaso, que atribuem a tudo um acontecimento fortuito ou aleatório. Mas nós já aprendemos que o acaso não existe, né? Aí ele continua. Na parte primeira, capítulo 1, questão 8 de O Livro dos Espíritos, encontramos que seria um absurdo atribuir à formação primitiva uma combinação fortuita da matéria. Aí eu vou pegar até... Opa, aqui, o Livro dos Espíritos, para a gente ler na questão número 8. A gente vai ler aqui no próprio Livro dos Espíritos, é melhor. Né? Então, aqui, ó. Questão, parte primeira, capítulo 1 de Deus. Questão 8, sobre provas da existência de Deus. Diz assim, Kardec faz a seguinte pergunta no item 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso. E os espíritos respondem, outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária, quer dizer, primeira, ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Quer dizer, o acaso não tem um propósito. E na criação, tudo tem um propósito, né? Até aquela coisa que a gente olha e diz assim, para que serve isso? Às vezes a gente diz assim, eu acho que Deus se enganou criando isso aqui. Mas tudo tem um propósito. Vamos pensar num animal muito simples, a minhoca. A minhoca, ela tem uma importância muito grande. Ela cava debaixo da terra os túneis por onde o ar passa. Então, todos os seres, tudo no universo tem um propósito. E o acaso, ele não tem um propósito, né? Um acaso inteligente já não seria acaso. Né? Então, voltando aqui ao Hamed, ele diz aqui, ó, voltando, ele está repetindo a questão dos livros espíritos. O acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Aprofundando nossas observações, continua Hamed, podemos considerar que a base de todo o complexo de inferioridade inicia-se no materialismo, ou seja, na crença do nada. Então ele coloca aqui, que na base de todo o complexo de inferioridade
E essa base inicia-se no materialismo, ou seja, na crença do nada. Quando cremos que tudo provém do acaso e que nada existe senão o que os olhos físicos conseguem visualizar, iniciamos em nós o processo de inferioridade. Criamos, a partir daí, um estilo de vida inconsciente, baseado em que não somos nada, e em nossas profundezas consideramos ser o produto momentâneo do acaso. Muita gente diz, né? O homem é o nada, morreu, acabou. Rejeitamos a riqueza incomensurável de nosso mundo interior e do universo e não acreditamos na plenitude da vida. Então, rejeitamos a riqueza incomensurável de nosso mundo interior. Recusamos, né? Rejeitamos a capacidade que possui o espírito. Um ser que hoje ainda nós não conseguimos definir, explicar exatamente como ele é. Outro dia nós estávamos fazendo estudo, eu não me lembro se esse estudo a Denise fez, quando o autor ele fala sobre o pensamento. E ele diz: nós sabemos que o espírito pensa, mas ninguém ainda sabe como isso se processa. Não é? Porque tem aí os grandes, os homens, os que dizem, que criam, né, um monte de teorias de como o pensamento se processa. Alguns espíritas também. Mas, na verdade, nós não sabemos ainda como o pensamento no espírito se processa. Porque é no espírito que o pensamento se realiza. Não é no cérebro. Na verdade, hoje, nós ainda não conseguimos explicar todas as funções do cérebro. Nós não conseguimos. A máquina, né, a estrutura cerebral, nós não conhecemos em detalhes perfeitos. Um exemplo. Duas pessoas sofrem acidentes muito semelhantes, né? Tem perdas de massa encefálica, essas coisas todas, que nós sabemos que causam uma série de problemas. Dentro de um certo tempo, uma delas consegue se recuperar satisfatoriamente. Pode ficar com uma lesãozinha aqui, uma coisa ali, uma dificuldade, mas consegue se recuperar. Eu conheço pessoas assim, que se recuperaram, ficaram com uma pequenas sequelas, mas continuaram a vida delas, estudando, fazendo as coisas, com uma certa dificuldade a mais, mas continuam levando a vida normal. A outra, que também teve perda de massa encefálica, fica em estado vegetativo. Então, nós ainda não conhecemos como é que o cérebro realmente funciona, né? As estruturas cerebrais, né? Nós não conhecemos ainda a parte material do corpo. A cada dia vem uma descoberta nova, né? Um tratamento novo, mas dizer que nós já conhecemos todo o funcionamento da estrutura do cérebro, isso nós não conhecemos. Agora, como é que a gente quer definir o pensamento, o espírito? Não dá. Não temos. Hoje, no nível evolutivo que nos encontramos, não dá. O que a gente sabe? O espírito pensa. O pensamento é do espírito. Como é que se processa isso? Ninguém sabe. Nós não sabemos. Ainda não temos condições de saber esse tipo de coisa.
E aí, quando o sujeito diz que ele é um nada, realmente é uma questão de inferioridade. Porque nós somos potências. Potências. E Deus nunca criaria um ser imperfeito. É outra questão que nós dizemos, né? Nós falamos de forma equivocada. O espírito imperfeito. A nomenclatura utilizada por Kardec, devido também à dificuldade de encontrar palavras adequadas, na escala espírita, quando ele coloca lá, lembra? Na escala espírita, espíritos imperfeitos, essa palavra imperfeito, ela está colocada para representar o pouco conhecimento que o espírito tem. Mas muita gente traz a palavra imperfeita para o espírito. Mas, na realidade, não é o espírito, ele não é imperfeito. Ele foi criado simples, e nós já falamos a questão do simples, e ignorante, sem o conhecimento. Então, quando Kardec coloca na terceira ordem, na questão 101, espíritos imperfeitos, esse imperfeito é representando o pouco conhecimento. E não porque o espírito é imperfeito, porque Deus não criaria nada imperfeito. Ele é perfeitíssimo. É uma coisa maravilhosa. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando dá o espírito imperfeito, o pessoal traz para o ser espiritual. E ele não é imperfeito. A palavra imperfeito está ali colocada numa questão do ainda tem pouco conhecimento, ainda se equivoca muito. É nesse sentido que entra a palavra imperfeito. E não porque o espírito em si seja imperfeito, tá? Então, continuando aqui com o Hamed, aí ele vai dizendo assim, né? Criamos a partir daí um estilo de vida inconsciente baseado em que não somos nada e em nossas profundezas consideramos ser o produto momentâneo do acaso. Rejeitamos a riqueza incomensurável de nosso mundo interior e do universo e não acreditamos na plenitude da vida mais alta, porque desprezamos a perfeita ordem divina. Ignoramos a essência sagrada que habita em nós e lutamos contra uma suposta má sorte que nos fataliza a desgastar enorme quantidade de energia por não reconhecermos as leis naturais que regulam tudo e todos, né? Então, muitas vezes, realmente nós gastamos uma enorme quantidade de energia, porque nós não reconhecemos as leis naturais, que regulam tudo e todos. Então, nós agimos contra essa lei natural. E aí, a gente se desgasta. O poeta e prosador francês François-Marie Arouet, dito Voltaire, escreveu com muita propriedade: o acaso não pode ser, senão a causa ignorada de um efeito desconhecido. É isso aí. É como nós devemos agir. Isso é o acaso. Não. Existe uma lei que regula esse fenômeno. O que acontece é que eu ainda não conheço essa lei. Mas isso não é o acaso. Existe uma lei que regula esse fenômeno. Só que eu ainda não conheço a lei. Então, muita gente, por não conhecer a lei, chama de acaso. Quantas leis do século XVII, XVIII eram desconhecidas? E hoje estão aí, né? Se mostrando e explicando os fenômenos. Continuando aqui. Quando a pretensão e o orgulho
tomam conta de nossos atos, nossa maneira de ser passa a fundamentar-se numa constante supercompensação negativa de nosso sentimento de inferioridade, por acreditarmos que somos simplesmente uma combinação fortuita da matéria. Vamos dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos, na questão 158, 158. Questão 158 de O Livro dos Espíritos. Parte 2ª, capítulo 3. Da volta do espírito, extinta a vida corporal, a vida espiritual. Kardec pergunta: o exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastos pela terra, depois se encerra na sua crisálida, em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência? E eles respondem: uma ideia acanhada. Uma ideia. Então, o que a gente acha fantástico, a história aí da lagarta, eles dizem: uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia, cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Eles, a ideia é acanhada, mas a imagem é boa, né? Que ela passa por uma transformação. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. É 148, né? Espera aí um instantinho. Vamos voltar aqui no Livro dos Espíritos. Continuando aqui. O homem tem instintivamente, eu estou no 2º parágrafo da nota de Kardec. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida, né? Então, o homem, ele tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde o terror, né? O nada lhe infunde terror. É em vão que se obstina contra... É em vão que se obstina, é porque eu estou com dificuldade aqui, ó, contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, né? Muitos desses companheiros, quando chega aquele momento, né, ficam cheios de medo. O que será, meu Deus? O que vai ser de mim? Aí ele diz aqui: porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna de tudo o que foi objeto de seu amor? E tem até pessoas assim, uma vez eu estava lendo uma história onde dizia o companheiro, ele era materialista, e ele contraiu uma doença e ficou muito mal, e na hora que ele estava morrendo, ele tinha um amigo, e esse amigo era muito religioso, e ele vira-se para o amigo e diz assim, e ele era materialista: se realmente existe um Deus, eu vou te pedir que reze para ele por mim, porque eu não acredito, mas como você é meu amigo e acredito, entendeu? Então ele não quis fazer a oração, mas ele, se pegou no amigo, entendeu? Então é aquela coisa, né? Reza você aí por mim. É que no fundo, o espírito sabe, né? O espírito sabe. Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado.
Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio, dentre em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva, além do meu corpo corroído pelos vermes. Não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial? Claro que tem. É de apavorante, né? Realmente apavorante. Aí eu vou pegar aqui o livro O Céu e o Inferno, tá? Vou ler um pedaço aqui. O Céu e o Inferno está na primeira parte, capítulo 1, O Futuro e o Nada. O Futuro e o Nada, capítulo 1. É a primeira matéria do... O meu é esse aqui. Então, pode ser que haja alguma diferençazinha do texto, tá? Que esse aqui é aquele que passou por uma revisão. Então, lá, capítulo 1, Futuro e o Nada. Quem tiver esse aqui é página 53. No antigo eu não sei, mas baixa aí lá no índice. Dá um pulinho lá no índice, tá lá. Primeira parte. Primeira parte, capítulo 1, Futuro e o Nada. Então, é fácil de achar pelo índice. Então, diz assim: vivemos, pensamos e agimos. Eis o que é concreto. E morremos, o que não é menos certo. Porque se existe uma fatalidade para o espírito, se ela existe, é que todos que encarnaram, desencarnarão um dia. Ninguém ficará eternamente encarnado, né? Todos iremos, todos os nossos corpos irão morrer um dia. Mas deixando a Terra, para onde vamos? Em que nos transformaremos? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal é a alternativa para sempre ou para nunca mais. É tudo ou nada, ou viveremos eternamente, ou tudo estará acabado, sem volta. Vale bem a pena pensar sobre isso. Agora eu vou pular um parágrafo. No caso de vocês, talvez esteja numerado no Céu e Inferno antigo. Nesse não tem essa numeração. Aí eu vou pular um parágrafo e diz assim: há algo mais desesperador? Todo mundo achou? Há algo mais desesperador do que a ideia da descrição, da destruição absoluta? Foi isso que Kardec escreveu aqui na nota. As afeições sagradas, a inteligência, o progresso, o conhecimento laboriosamente adquirido, tudo seria desfeito, tudo estaria perdido. É a destruição total. Qual a necessidade do esforço para nos tornarmos melhores, para reprimirmos as paixões, para enriquecermos nosso espírito, se daí não devemos colher fruto algum? Foi o que nós estudamos antes, né? Aquela questão do cada um pisando no pescoço do outro, né? Esse mundo sem ética, sem amor ao próximo. Aí ele continua aqui: sobretudo, ante a ideia de que amanhã talvez isso não nos servirá mais para nada. Se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do selvagem, que vive inteiramente no presente, na satisfação de seus apetites materiais, sem aspirações com relação ao futuro. Uma secreta intuição nos diz que isso não é possível. Aqui, todo mundo sabe, a gente tem que entender que o texto pode parecer, o cara vai dizer assim: nossa, que texto preconceituoso. Vamos lembrar do contexto em que esse texto foi escrito, né?
1800 e vai pedradinha. Então, é uma outra ideia, tá, gente? Ninguém vai poder chegar e querer analisar esse texto, a ideia do texto, com os olhos de hoje. A gente tem que entender qual era a ideia, o que se pensava na época sobre isso, sobre os indígenas. E foi assim que foi escrito. Hoje a gente sabe que é outro pensamento. Aí ele diz, mas a gente está tirando essa ideia, tá? Não é analisando a questão indígena. Pela crença no nada, o homem, inevitavelmente, concentra seus pensamentos na vida presente. Não haveria, com efeito, por que se preocupar com o futuro do qual nada se espera. Essa preocupação exclusiva com o presente o leva naturalmente a pensar em si, antes de tudo. É, portanto, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. O incrédulo é coerente quando chega à conclusão: desfrutemos enquanto aqui estamos, desfrutemos o máximo possível, pois depois de nós tudo estará acabado. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo durará. Isso é um pensamento coerente para o incrédulo. Ele está sendo coerente com aquilo que ele acredita. Vou respeitar o outro por quê? Isso é um pensamento coerente com aquilo que ele acredita. Não estamos dizendo que está certo, mas está coerente com o que ele acredita. E aqui ele diz, assim como a esta outra, bem mais grave, aliás, para a sociedade. Desfrutemos, não importa a custa de quem. Cada um por si. A felicidade cá embaixo é do mais astuto. Se o escrúpulo religioso restringe a ação de alguns, que freio terão aqueles que nada creem? Para estes, a lei humana somente alcança os tolos, e por isso dedicam seu talento à maneira de dela se esquivarem. Se há uma doutrina nociva e antissocial, é certamente a do neantismo. Neantismo tem uma notinha aqui embaixo, diz assim, segundo esta ideia metafísica do nada, não haveria lei moral ou direito natural, nem existência após a morte, portanto, nada a temer ou esperar. A escolha estaria ligada ao resultado e não à intenção de uma ação, consagrando a postura egoísta. Na época de Allan Kardec, havia poucos partidários, mas desde o século XX, a comunidade científica e a cultural, em geral, adotaram esse relativismo moral ou incredulidade enquanto senso comum, sendo que as instituições sociais se estruturaram pelo individualismo. Então, continua aqui. Porque rompe os verdadeiros laços de solidariedade e de fraternidade, alicerce das relações sociais. Então, aquela ideia mesmo de que é hoje só, amanhã não tem mais, como diz o outro, né? Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, respeitar o outro, respeitar por quê? Então, não tem essa ideia, né? Vamos continuar aqui com Kardec, na notinha. A religião ensina que não pode ser assim. E a razão nolo confirma. Uma existência futura, porém vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça o nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem, mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Quem é, porém, o que de tudo isto ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se extinguindo-se-nos a vida
ela desaparece na imensidade como as gotas de água no oceano. Esse, do livro Espírito e Matéria, do Cosme Massa, o cético, ele diz que a alma, o espírito existe. Só que ela é criada a partir do corpo. E com a morte do corpo, ela desaparece. A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada. Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Que vem a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação, mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja lhes dá esta última significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Ele está perguntando do inferno, né? De uma palavra, que é o que se faz, que é o que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera. Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizê-lo. E a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro. Então ele coloca aqui, a missão do Espiritismo. Então, palavras de Kardec. A missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que até certo ponto, Em fazer com que até certo ponto o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar. Não mais pelo raciocínio, somente, porém, pelos fatos. Então, a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que até certo ponto o podemos tocar com o dedo, porque se o espírito se materializa, você pode. Lembra, Tomezinho? Né? Se o espírito se materializa, você pode tocá-lo. Você pode tocá-lo com o dedo. Jesus não se materializou? Para Tomé tocar? Porque Tomé não acreditava? O que Jesus falou para ele? Felizes os que acreditaram sem ver. E aqui ele diz, olha que interessante o pensamento de Kardec. A missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, da vida futura, em fazer com que até certo ponto o toquemos com o dedo, e isso é possível, e o penetremos com o olhar, porque aquele que é vidente, ou mesmo o que não é vidente, se for possível a ele, ele poderá ver os espíritos, né? Não mais pelo raciocínio somente. É aquele o indivíduo que nunca viu, mas que ele estuda e acredita, né? Porém, pelos fatos. Então, nós podemos entrar em contato com essa vida futura pelo toque, pela visão, ver o espírito se materializar, ver cenas do plano espiritual, e não só agora pelo raciocínio, mas pelos fatos em si. Nós podemos ver os fatos ao vivo e a cores. Essa é a missão do Espiritismo, mostrar isso para a gente. Para a gente encerrar o estudo de hoje, que esse estudo aqui... Tem esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, muito interessante, chamado Depressão, do Isaías Claro, Isaías com Z de zebra. Publicação da editora, Casa Editora o Clarim. Depressão, Isaías Claro, um livro muito interessante, voltado para as pessoas que têm depressão, mas ele também vai falar nesse aspecto aqui.
tem um capítulo, que deixa eu pular aqui, deixa eu achar, que a minha vista... tá. Chamado Comportamento Materialista. E aqui ele vai falar de uma coisa maravilhosa, gente, maravilhosa. Se eu puder depois, eu vou tirar uma cópia desse texto que eu vou ler aqui para colocar para vocês. O capítulo é Comportamento Materialista. Ele vai falar sobre a cruz do Cristo. E ele diz assim: a cruz do Cristo, com suas traves horizontal e vertical, é portadora de muitas mensagens, algumas evidentes e outras mais sutis. Parece-me que dentre tantas mensagens silenciosas da cruz, encontramos também esta. Ele está dizendo que a cruz do Cristo tem inúmeras mensagens silenciosas. E ele vai trazer para a gente uma delas. A trave horizontal bem pode representar os interesses materiais da criatura humana, enquanto que a trave vertical pode representar os interesses espirituais ou eternos da alma. Isso significa que o homem precisará dar maior ênfase aos interesses da alma imortal, a trave vertical, que aponta para o alto, com menor ênfase para os interesses da vida material, a trave menor, a horizontal. Quando o ser inverte sua escala de valores, atribuindo à vida material importância maior, é como se ele construísse uma cruz com a trave horizontal maior. De consequência, colocando em tamanho menor a trave perpendicular, que é a trave vertical. Com isto, o ser sofrerá instabilidade, porque a trave menor, a perpendicular, que é a vertical, não dará equilíbrio suficiente à trave horizontal longa. Então, se você tem a trave horizontal muito comprida e a perpendicular, que é a vertical, curtinha, essa cruz vai ficar desequilibrada. E ele diz aqui: se considerar a necessidade de enterrar-se uma parte da já diminuída trave vertical, porque uma cruz, para ficar em pé, você tem que enterrar ela na terra, não foi assim? A cruz do Cristo, não foi cavado um buraco, ela foi enterrada? Toda a cruz, para ficar em pé, você tem que enterrar. Ora, se considerar a necessidade de enterrar-se uma parte da já diminuída trave vertical, caso seja a cruz plantada no chão, a trave horizontal ficará colada ao solo. Com isto, levando a criatura a fixar-se unicamente nos interesses imediatistas. Porque se a trave vertical é pequena e você ainda cava um buraco para poder mantê-la em pé, essa trave horizontal vai ficar bem perto do chão. Não deve a criatura desconsiderar seus deveres perante o corpo. Então, ele diz, não deve a criatura desconsiderar seus deveres perante o corpo. A família, o trabalho, o estudo e a sociedade. A trave horizontal. Todavia, desprezar os interesses espirituais e eternos, que é a trave vertical, é grave, o que lhe acarretará perturbação íntima e desestruturação emocional. Aí, Denise, eu me lembrei daquela nossa companheira, você sabe de quem eu estou falando. Quando eu estava lendo isso, eu me lembrei dela. Você sabe de quem eu estou falando. E aqui ele continua, né? Aqui ele ainda vai dizer assim, ele vai dizer assim, recorde-se das aí ele vai fazer uma recapitulação para deixar bem gravadinho para a gente. Recorde-se das considerações feitas em torno da cruz do Cristo. Você não pode deixar, bem compreendo, de atender às suas necessidades orgânicas.
como também as necessidades daqueles que, porventura, dependem do seu esforço. Nós não podemos, lógico, temos família, casa, tudo isso. Nós não podemos deixar isso aqui. Mas isto não pode constituir-se em impedimento que inviabilize a busca de sua espiritualização, de sua cristificação, simbolizada pela trave vertical da cruz do Mestre. Então, você não pode alegar que tem muitos interesses sociais, materiais, tem que cuidar da casa, da família, dos filhos, da profissão. Isso não pode ser desculpa para você abandonar sua cristificação. A alma não se satisfaz e não se plenifica com o só atendimento das necessidades imediatas da vida orgânica. Então ele diz, a alma não se satisfaz e não se plenifica com o só atendimento das necessidades imediatas da vida orgânica. E aí ele dá uma chamada de atenção. Espiritualize-se, espiritualizando sua escala de valores. Assim, colocando em primeiro plano os interesses da alma imortal. Com essa nova escala de valores, centrada nos interesses imortais do espírito, você conseguirá fixar-se melhor no crescimento espiritual que deve realizar. Com uma nova escala de valores, você conseguirá transformar o quadro das suas aspirações, considerando a realidade eterna. Adquirirá o conhecimento e o respeito aos mecanismos de funcionamento da vida, alterando substancialmente o modo de pensar e de ser. Com essa transformação, você conseguirá sobrepor o espírito ao corpo e elaborará um programa de comportamento ideal. A doutrina espírita demonstra a imortalidade da alma e a comunicabilidade dela com os que permaneceram no corpo, contribuindo grandemente para o esclarecimento e o consolo das criaturas que padeceram perdas importantes. E encerrando, a gente vai dar uma olhadinha na questão 159 de O Livro dos Espíritos, ainda na parte 2ª, capítulo 3, da volta do espírito extinta à vida espiritual, onde Kardec pergunta assim, que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento, te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada, de grande peso, pois que não teme nenhum olhar prescrutador. Então, que nós procuremos, cuidar melhor da nossa trave vertical da cruz. Que é essa trave aonde nós vamos buscar a nossa evangelização. Porque essa semana eu estava fazendo um estudo muito interessante, aonde o palestrante ele falou sobre o médium. Ele disse o seguinte, que o médium ele precisa muito estudar o evangelho e assim proceder à sua educação mediúnica. A mesma coisa para quem não é médium, mas no caso do médium, Porque o médium fala muito em mediunidade e pouco em evangelho. E é trabalho de todos nós nos evangelizarmos. Porque sem essa evangelização, sem essa autoeducação espiritual, nós vamos ficar ali, na faixa, na trave horizontal, bem perto do solo. Então ele fala sobre isso. Tem muito médium
só querendo estudar mediunidade, esquecendo do Evangelho. E o Evangelho é o mais importante de tudo. É esse Evangelho, são os ensinos de Jesus que vão nos mostrar realmente a verdade. Então, o médium, ele precisa se evangelizar com base nos ensinos de Jesus. Porque nós já sabemos, e Kardec já nos diz, que o que os espíritos, aqueles mais empedernidos, respeitam, o que é? É a ascendência moral do médium, do doutrinador, do dirigente. É ascendência moral. Não adianta gritar com o espírito, não adianta ameaçar o espírito. Se o médium, e quando eu falo médium, eu estou envolvendo toda a equipe da mesa mediúnica, se o médium não tiver ascendência moral, o espírito vai rir dele. Então, essa é a grande e primeira tarefa do médium, como de qualquer outra situação, de qualquer outro indivíduo. É evangelizar-se, conhecer os ensinos de Jesus, cuidar bem da sua trave vertical da cruz, promover a sua cristificação. E como Kardec também disse, se a gente quer a companhia dos espíritos mais elevados, só nos evangelizando. Então, é preciso que nós nos evangelizemos, estudemos o Evangelho de Jesus, os ensinos de Jesus. Depois vai estudar mediunidade. Porque não adianta você ser um médium bom, que é diferente de bom médium. Médium bom é o que domina as técnicas. Bom médium é aquele evangelizado. Então não adianta você ser um médium bom se você não é evangelizado. Então, a importância do médium estudar os ensinos de Jesus e o Evangelho de Jesus, para que a nossa cruz, nossa trave vertical, esteja firme, sem desatender a trave horizontal. E nós podemos fazer isso, né? Cuidar mais do nosso espírito do que da matéria. Então, nós vamos encerrar agora, né, o nosso estudo do Livro dos Espíritos. E aí, daqui a pouco, né, 18h30, mais ou menos, nós estaremos aqui para estudar o livro Memórias de um Suicida, né? Porque nós, lá do Memórias Suicidas, tem muitos irmãos que cuidaram mais da trave horizontal do que da trave vertical, não é verdade? E aí eles estão com todos aqueles problemas. Então, que a gente possa seguir o Cristo. Então, semana que vem nós voltamos para terminar essa notinha de Kardec aí, tá bom?